Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre refluxo. Antes da gente comentar, quero que você curta, compartilhe, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que se interessam em se cuidar melhor. Bacana? Então, um prazer ter você aqui novamente. A pergunta que fica é: por que eu tenho refluxo? Por que tanta gente que eu conheço tem refluxo? Porque os nossos hábitos atualmente, eles acabam propiciando um retorno do líquido do estômago, da acidez do estômago para a mucosa do esôfago, que é um órgão que tem uma parede muito fininha, muito discreta, então qualquer coisa que chega ali já irrita e a gente tem sintomas. E os sintomas do refluxo eles são diversos. Pode ser aquele gosto amargo na boca, que ele sobe e desce, aquela queimação no estômago, ou até uma sensação de que está estufado. Muita gente tem, super comum, então eu preciso que vocês estejam cientes sobre os sintomas para que você se ajude e ajude outras pessoas. Então, o refluxo é justamente isso: é um retorno do líquido que muitas das vezes tem alimento e tem suco gástrico, que é produzido quando a gente está em jejum. Então, imagina que você acabou de acordar, certo? O teu estômago, ele fala o seguinte: eu vou produzir ácido, porque eu não sei se vem alimento aí. Então ele produz acidez e é justamente esse momento que a gente acaba usando um eprazol, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Ele justamente dá uma secada, uma reduzida nessa acidez. Então, se a gente, por exemplo, come muito, se a gente toma muito líquido, o que acontece? Aquele alimento ele chega em grande quantidade no estômago e o estômago ele não dá conta. E aí a gente fica com aquele sentimento depois de um rodízio, que está estufadíssimo. E se você toma muito líquido, aquela quantidade de alimento ela não consegue se acomodar. E o fato de você ter algo mais líquido no teu estômago faz com que ele se movimente mais. E esse movimento pode subir e descer e atingir aquela mucosa do esôfago que eu já falei que ela é mais fininha. Então, uma das dicas sempre vai ser reduzir a quantidade de líquido que você toma nas refeições. Você quer que aquele alimento ele fique parado ali no estômago e depois ele vá para frente. Ele siga o seu caminho que depois do estômago vem o intestino, e não que ele volte aqui para te causar problema, certo? Então, esse sobe e desce, aquele arroto que por vezes você sente, é justamente refluxo. Aquele gosto amargo é refluxo, certo? E aí, por que, por exemplo, a gente precisa esperar um pouco de tempo antes de deitar? Gente, basicamente aqui é a gravidade, tá? Porque se você acabou de comer, tem um monte de alimento aqui no teu estômago, certo? E você vai deitar, olha o que acontece. Eu vou depois mostrar uma imagem, mas olha só. Acabei de comer, tô cheio de alimento aqui no meu estômago. Se eu deito, esse alimento ele facilita, propicia a sua subida para o esôfago, que é o meio do caminho entre a boca e o estômago. Então, se você deita ainda a 0 grau, que a gente chama, ou seja, sem nenhum travesseiro, o líquido, junto com o alimento que está no estômago, ele vai indo para o esôfago, indo e voltando, e você dorme, às vezes, com aquela qualidade de sono muito ruim e acorda no outro dia com o quê? Náusea, aquele enjoo, putz, não quero comer, vai comer só às 11 da manhã, às vezes, com aquela garganta doendo bem aqui embaixo, isso é ácido correndo o esôfago, certo? Então, o uso de travesseiro, de mais de um travesseiro, por exemplo, ele pode melhorar esses seus sintomas, porque vai fazer com que a comida que você ingeriu fique aqui embaixo. Em outro vídeo eu vou dar dicas claras para como você conseguir resolver esse refluxo. Mas esse ponto de você entender por que motivo que a gente tem o refluxo é fundamental, que aí faz sentido na sua cabeça e você começa a trazer mudanças para a sua vida. Então deixa eu compartilhar a tela para ficar ainda mais claro o que eu estou falando. Beleza? Vocês estão vendo aí? É o seguinte, imagina que esse paciente ele se alimentou, tomou muito líquido à noite, às vezes tomou um vinho, por exemplo. Olha só,
O estômago dele está aqui, e ele até tem uma alteração anatômica, que eu vou falar em um outro momento, que chama hérnia de hiato, ou seja, uma parte do estômago ele passa o diafragma, que é essa musculatura que a gente tem aqui, que divide o estômago. Teoricamente era para o estômago todo ficar aqui para baixo. Na verdade, esse paciente tem uma parte do estômago aqui, isso facilita o refluxo. O esôfago é esse tubinho que fica entre a boca e o nosso estômago. Então você vê que quando o paciente deita, você acaba tendo a gravidade agindo e aí isso propicia com que o alimento e o líquido acabe subindo para o esôfago. E aí você fica sofrendo a noite toda, aquele sobe e desce, sobe e desce. Maravilha? Então deixa eu tirar o compartilhamento da tela. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com aquela pessoa que não sabe o que é refluxo, não compreende e que agora que ficou mais claro a gente consegue se cuidar melhor. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço.